irmãos podem fazer o favor de sentar. Nós temos agora a participação do pastor Isaac. Eu, quando apresentei como pregador, não informei, para aqueles que não o conhecem, é o pastor da Assembleia de Deus Encontro Vida, ali em Lisboa, né, na região de Lisboa. E é uma bênção tê-lo conosco. E nós vamos agora abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Convido o pastor Isaac. E para aqueles que não conhecem, ele não tem assim, nenhuma aparência, né, mas é filho do pastor Luiz Reis e da irmã Luísa. Graças a Deus. Deus abençoe, pastor Isaac. É um prazer. Não saia já, só um minuto. Pode ser? Paz de Deus para todos, muito bom dia. É um prazer estar com vocês. Antes de começar a pregar, eu pedi para o pastor Jones ficar aqui um pouco para ajudar a Capu e promover a Capu também, não tendo nenhuma comissão, apenas para ajudar uma casa que é nossa, para que possa crescer e chegar mais longe. Gostava de vos recomendar um livro muito interessante de Judah Smith, Jesus é, e vai ter uma série de capítulos acerca de quem Jesus é. No início ele é amigo dos pecadores, depois Jesus é graça. Uma série de coisas muito interessantes que o irmão certamente vai ser edificado com a leitura deste livro, e está ali com o Pedro Moraes na Capu, para os irmãos poderem adquirir também e desta forma abençoarem a nossa casa publicadora. Pode ser? Amém. Como o presidente da região tem o livro, eu vou oferecer este exemplar ao pastor Jones, está bem? E os irmãos tenham a gentileza de adquirir ali na Capu. Deus ricamente abençoe. Obrigado, irmão. Obrigado. Quero agradecer o convite ao pastor Ruben e a toda a direção desta região do Algarve, desta bonita região. É um prazer ver aqui amigos e colegas. Não estão apenas aqui colegas, estão colegas que são meus amigos, e é um prazer ver-vos outra vez e estar com vocês. E o meu desejo sincero é que nesta manhã não apenas os irmãos, a igreja seja abençoada, eu espero que os meus colegas sejam abençoados nesta manhã. A vida do ministério não é fácil, a pressão é muita, as lutas são enormes, as incompreensões são bastantes. E eu gostava que nesta manhã os meus colegas fossem ricamente abençoados por Deus. Porque não são apenas os irmãos nesta manhã que precisam ser abençoados. Nós que servimos a Deus precisamos ser abençoados também. E eu acredito que Deus está aqui nesta manhã para nos abençoar a todos. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam que Deus está aqui para renovar a nossa vida, renovar a nossa esperança, renovar o nosso propósito e derramar do seu Espírito sobre a nossa vida? Quantos acreditam nisso? E querem ver isso acontecer nesta manhã? Alguém pode dar glória a Jesus? Nesta manhã eu tenho o prazer de pregar para o meu pai e para a minha mãe, o que não é fácil. Não é? É sempre mais fácil nós ouvirmos dos papás, mas nesta manhã eu vou pregar para a minha mãe, eu vou pregar para o meu pai. É um prazer enorme. Os irmãos não acham? Eu sou um sortudo, aleluia, o Senhor é bom. Mas também vou estar a pregar para quem me ajudou no início do meu ministério. E quero honrar-vos por isso também. O pastor Lourenço e a irmã Maria, que me ajudaram no início do meu ministério, foram os diretores do Instituto Bíblico, da Escola Bíblica Nacional na Foz do Areio, na altura que eu entrei, há 21 anos atrás, e é um prazer também, é uma responsabilidade grande, mas é um prazer. E é um prazer também estar a pregar mais uma vez na igreja do pastor Jones, que foi a igreja também das minhas avós, e então, olha, eu sinto-me em casa. Se alguma coisa correr mal durante este tempo, depois os vossos pastores nos vossos cultos, eles irão corrigir, está bem? Não há problema, por isso ninguém fique preocupado se algo acontecer assim meio estranho, que eles depois corrigem. Pode ser? Quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus? O tema desta conferência é vida abundante e, claro, vem logo à nossa mente João capítulo 10 e versículo 10, não é? Vem logo à nossa mente. E eu não vou por aí, mas eu gostava que nesta manhã o pudéssemos citar. Quem sabe de cor o que está em João 10, 10? Louvado seja o Senhor. Era mais fácil o 3,16, não era? Então o que é que diz João 10, 10?
começa por uma parte negativa, mas que já não nos amedronta. Começa por uma parte má, mas que já não nos mete medo. Alguém pode dar glória a Jesus por isso? A primeira parte do versículo diz, tem a ver com o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quantos estão aqui que apesar da idade, apesar das lutas, apesar das dificuldades, podem dizer nesta manhã, eu tenho vida e vida com abundância. Eu não troco a minha vida por nada e eu não troco o meu Deus por nada. Aleluia! Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós valorizamos mais a parte do diabo do que a parte de Deus. E isso não é bom, porque a primeira parte tem a ver com algo que antes da nossa vida acontecia, que quando não tínhamos Jesus na nossa vida podia acontecer, que era o propósito do diabo, matar, roubar e destruir. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, Jesus quebra as obras do diabo. Alguém diz amém? E agora recebemos vida e vida com abundância. Mas eu não quero ir pelo versículo 10 de João 10. Eu gostava que abrisse a sua Bíblia comigo em João 7, versículo 37 e versículo 38. Para depois irmos a Lucas capítulo 4, versículo 18. Para depois irmos a Lucas capítulo 3, versículo 21 e versículo 22. João capítulo 7, versículo 37 e 38, diz a palavra de Deus. Quantos já abriram? Há muitos que ainda não. João 7, 37. Será que podemos ficar de pé para depois os irmãos ficarem sentados um pouco mais confortavelmente? Aleluia! E diz assim a palavra de Deus, e no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e disse, quantos querem ouvir o que Jesus diz? Quantos nesta manhã querem ouvir o que Jesus nos quer dizer? Não apenas naquele grande dia da festa, mas neste grande dia de festa. E Jesus levanta a voz e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E rios, não é pingas, não é pinguinhas, é rios de água viva, fluirão do vosso ventre. E isto dizia Jesus acerca do Espírito Santo que haviam de receber. E eu pergunto, quantos estão aqui nesta manhã que querem dizer, Senhor, eu tenho sede? Senhor, eu vim esta manhã com sede. Senhor, no próximo domingo eu vou à minha igreja com sede. E quando me reunir com os meus irmãos, eu quero ter sede. Porque quando há sede, há derramamento do Espírito Santo de Deus. E Deus está aqui nesta manhã. E sobre quem tiver sede, o Espírito Santo de Deus será derramado. Quantos podem dar glória a Jesus por isso? Senhor, estamos na Tua presença nesta manhã. E este é o lugar onde tu estás. E este lugar se torna especial e importante, porque a tua presença está aqui em espírito e em verdade. Em teu nome e pelo teu poder repreendemos todo o espírito que é contrário ao Espírito Santo de Deus. E declaramos que Tu és o único que tem a liberdade para se mover neste lugar, na nossa vida, e fazer o que Tu quiseres e entenderes em nós e através de nós. Senhor, clamamos para que nesta manhã Tu cumpras a Tua palavra na nossa vida. Cumpre a Tua palavra mais uma vez na região do Algarve. Cumpre a Tua palavra de que aqueles que têm sede e vêm a Ti rios de água viva. Rios de água viva, Senhor, derrama essa abundância. Encharca-nos da Tua presença. E que essa abundância de Ti em nós flua para a vida dos outros. Que aquilo que Tu vais fazer em nós seja tão abundante que vai fluir para a vida daqueles que nos cercam. E o Teu nome, e apenas o Teu nome, que é o nome acima de todo o nome, receba toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração.
Quantos podem dar glória a Jesus? Tenha a bondade de sentar. Quantos nesta manhã podem levantar a sua mão e dizer: eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede de Deus. Eu tenho recebido muito de Deus, mas irmão, eu quero mais. E eu louvo a Deus, sabe porquê? O Deus que nós amamos e servimos é um Deus inesgotável. Ninguém esgota Deus. E esse Deus inesgotável está aqui. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 18. E era aqui que eu me queria ater um pouco mais nesta manhã. Lucas capítulo 4 e versículo 18. E gostava que os meus irmãos lessem comigo a primeira frase deste bonito versículo. Citação de Jesus de Isaías, quando Jesus levanta a voz na sinagoga e diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre mim. Quantos podem levantar a sua voz e dizer isto nesta manhã? Quantos podem com convicção levantar a sua voz e dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim? Quantos podem virar para o irmão que está ao seu lado e dizer: irmão, o Espírito do Senhor é sobre mim? Mas não é só sobre si, é sobre quem está ao seu lado. Então diga lá: o Espírito do Senhor também é sobre ti. Uau, aleluia! Alguém dá glória a Jesus por isso? Nós não temos outro Espírito em nós que não seja o mesmo Espírito que estava em Cristo. A mesma unção que estava em Jesus é a mesma unção que está em nós. Não é outra. Meus queridos colegas e amigos, a unção que estava em Jesus é a mesma unção que está em nós hoje. E por isso podemos fazer o que Jesus fez. O nosso ministério, a nossa vida, minha querida igreja, família, ouça, nós não temos que temer os dias que aí vêm, porque o Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito que está em nós. João 14 diz: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores ainda. E há tanta gente preocupada em saber o que são obras maiores ainda. Posso dar um conselho? Vamos fazer as mesmas. Vamos começar por aí, vamos fazer as mesmas e depois lá vamos às maiores, quando a gente entender o que é isso, mas pelo menos as mesmas vamos fazer. Quantos estão aqui que são igreja e percebem que nestes dias a igreja tem que se levantar para fazer as mesmas obras que Jesus fez? E sabe porque é que nós vamos conseguir? Sabe porque é que Deus nos vai usar para isso? Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus é o mesmo Espírito que está em nós. Alguém dá glória a Deus por isso. Mas deixe-me ver convosco o que acontece antes de Jesus levantar a sua voz no versículo 18 e dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para curar os quebrantados de coração e para anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é que acontece antes de Jesus levantar a voz e dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim? Acompanhe comigo, por favor, em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Um pouco antes do meio do versículo 21 diz: como o povo era batizado, Jesus também, tendo sido batizado, Jesus faz uma coisa importante. O que é que Jesus faz? O que é que Jesus faz? Diga, não tem problema. O meu problema é quando não vos ouço. Quando vos ouço eu estou animado. Quando não ouço, clama a Deus. O que é que Jesus fez? Quantos estão aqui que oram? Eu não percebi. Quantos estão aqui que oram? Irmão, é melhor a pregação do Espírito do Senhor é sobre mim. É, mas também é importante fazer o que Jesus fez. Sabe o que a Bíblia diz? Há 3 coisas que acontecem quando Jesus ora. Versículo 21 e versículo 22. 3 coisas que acontecem quando Jesus ora. E eu
desejo que essas 3 coisas aconteçam nesta manhã, neste lugar, em nós e através de nós. Primeira coisa que acontece quando Jesus ora. E tendo Jesus orado, primeira coisa, os céus se abrem. O irmão quer dizer comigo? Os céus se abrem. Quando Jesus ora, os céus se abrem. Acompanhe comigo. Eu não sei quantos entendem e percebem e desejam que estavam de ver. Nós, como movimento das Assembleias de Deus, nós precisamos mais do que críticas, mais do que murmurações, mais do que lamentações. Nós precisamos de um povo e de obreiros que oram, sabendo que quando oramos, os céus se abrem. E nada impede a comunicação entre nós e Deus, porque nós vamos orar e os céus vão se abrir e a glória de Deus se vai manifestar. Deixe-me perguntar quantos estão aqui nesta região do Algarve que gostariam de ver os céus abertos sobre Lagos, sobre Portimão, sobre Faro, sobre Quarteira. Quantos acham que é tempo de vermos os céus abertos sobre nós? Irmão, mas o irmão não quer saber. Eu tenho dias em que eu vou orar e nem me saem palavras. Não faz mal. Deus conhece. Deus sabe. Mas antes de podermos dizer o Espírito do Senhor é sobre nós, nós temos que ser homens e mulheres de relacionamento com Deus. Temos que ser homens que buscam a face mais do que as mãos, buscam o coração mais do que as ações de Deus. Não podemos ser um povo, não podemos ser obreiros consumidores de Deus. Não podemos ter uma postura de sermos apenas e de irmos e de servirmos para consumir o que Deus dá. Não, mais do que consumidores, nós somos vasos, somos canais, somos ferramentas nas mãos do Deus Altíssimo, que quando oramos os céus se abrem e Deus nos usa com poder e glória. Não podemos ser um povo que vem ao culto como vai ao centro comercial. Vai para ver as várias lojas. E alguns, por causa da crise, só olham para as montras. Já aconteceu? Você fica a olhar para a montra. Mas não tem dinheiro para comprar nada, mas fica a olhar para a montra. E depois as irmãs olham aquele sapato, mas não tem o carcanhope, mas fica a olhar para a montra. E há uma série de gente que até entra, mas não desfruta nada porque fica só a olhar para o preço. Nós não podemos ser uma igreja que vai ao culto, que se reúne para ser consumidor de bênção. Nós temos que ser um povo mais maduro do que isso. Quem está connosco, se entregou a semana passada, claro, não tem outra coisa a fazer se não vir para consumir, mas tem uma igreja já madura que está pronta a dar. Porque de nós está a fluir rios de água viva. Mas temos que vir para sermos bênção na vida uns dos outros. Temos que vir para sermos bênção na vida daqueles que estão longe e que ainda não receberam de Deus, porque nós estamos cheios com rios de água viva que fluem de nós. Alguém dá glória a Jesus? Quantos nesta manhã acreditam que nós vamos orar nesta manhã e os céus se vão abrir? E a tua oração vai ser ouvida, a tua oração vai ser escutada. Aleluia! E nós não vamos orar apenas por nós. Nós não vamos orar apenas que o Senhor faça em nós, que o Senhor opere em nós. Nós vamos mais longe do que isso. Nós vamos orar para que os céus se abram sobre esta região, para que as pessoas possam ter relacionamento com Deus e Deus possa abençoar não apenas o movimento das Assembleias de Deus, Deus possa abençoar a sua igreja nesta nação. Esta nação precisa de Jesus desesperadamente. Segunda coisa que acontece quando Jesus ora. Segunda coisa que acontece. Primeiro, Jesus ora e os céus. Segunda coisa, Jesus ora e... Não ouvi. Há pouca convicção nisso. Jesus ora e...
Quantos nesta manhã querem fazer exatamente o mesmo que Jesus fez? Quantos querem orar, não apenas para que os céus se abram, mas quantos querem orar para que o Espírito Santo de Deus desça? Quantos acreditam que nos dias de hoje isso ainda é possível? Quantos acreditam que ainda nos dias de hoje, no nosso ministério, meus queridos colegas, no nosso ministério, nós oramos e o Espírito Santo de Deus desce, cai e é derramado sobre o povo? Meus queridos irmãos, povo de Deus, quantos de vocês ainda acreditam que nas nossas reuniões, nas vossas casas, nos nossos cultos, nós oramos e o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós como sua igreja e somos cheios do Espírito? Sabe qual é o termo do grego quando diz que o Espírito Santo caiu? Outras dizem desceu. Sabe qual é a ideia, o conceito que ali está do grego? Não é meramente ter sido derramado, é muito mais do que isso. A ideia é de um balde gigante que de repente e de uma vez só é virado ao contrário. Uau! Houve um tempo atrás que havia um desafio no Facebook, não era? Com o balde gelado, não era? Pois enganaram-se. O Espírito Santo de Deus não é nenhum balde de água fria. O Espírito Santo de Deus é um balde de água quente. Aleluia! E a ideia é, o balde está cheio e de repente o balde e cai aquele fluxo de água sobre nós. E ficamos encharcados. Deixa-me perguntar, quantos nesta manhã querem ficar encharcados pelo Espírito Santo de Deus? Ah, irmão, mas peço desculpa, eu não quero fazer figuras. Eu já vi disso e eu não quero fazer figuras porque isso não é bonito. Ter um arrepio na espinha ainda vai. Estilo choque, vai. Agora barulho e cadeiras e depois aquelas coisas estranhas que se dizem. Quantos querem ficar encharcados nesta manhã? E a forma como Deus o encharca assim não é igual à forma como Deus encharca o outro. E se Deus encharca o outro e o outro é só aleluia, amém. Se o outro é pum, levanta a cadeira, é como Deus encharca. Sabe o que é que às vezes achamos de ver Deus operar mais? Porque achamos que Deus só pode operar da minha maneira, como eu faço, da minha forma, e o outro já não pode. Não, Deus tanto faz em mim como faz no outro, porque Ele é criativo, aleluia. Quantos desta manhã, juntamente comigo, vão orar e vamos ver o Espírito Santo de Deus ser derramado sobre nós? Aleluia! Terceira coisa que acontece quando Jesus ora. Primeiro, Jesus ora e os céus. Segundo, Jesus ora e o Espírito Santo de Deus. Terceiro, o que acontece quando Jesus ora? Quão importante é, porque são as três coisas que nós mais precisamos. Que os céus se abram, que o Espírito Santo de Deus desça e precisamos de ouvir. Não é uma voz qualquer. O que está no versículo 22 é ouvir uma voz que vem do céu. Meus queridos colegas, no nosso ministério o que nós mais precisamos é de ouvir a voz que vem do céu. E não ouvirmos vozes que vêm da terra. Porque essas vozes vão paralisar-nos, essas vozes vão agarrar-nos, essas vozes vão prender-nos. O que nós mais precisamos nestes dias é ouvirmos a voz que vem do céu. Porque essa é uma voz poderosa, essa é uma voz linda, essa é uma voz gloriosa, essa é uma voz que opera. Igreja, nestes dias o que nós precisamos é de ouvir e continuar a ouvir a voz que vem do céu. Porque essa é uma voz pura e poderosa. E ao som dessa voz, tudo se verga. Sabe o que é que essa voz disse? E isso é importantíssimo para nós nesta manhã. Sabe o que é que a voz disse? Os céus se abrem, o Espírito Santo de Deus desce e a voz diz: Tu és meu filho amado. Aleluia. Isso aplica-se de uma forma direta e especial a Jesus, como filho primogênito, unigênito. Mas aplica-se de forma geral a mim
e a ti. Quantos estão aqui que já ouviram a voz do céu dizer: tu és meu filho amado? Quantos podem levantar a sua mão ao céu e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque tu já disseste à minha vida: tu és meu filho amado. E tu tens de te habituar a dar valor à voz que te diz: tu és meu filho, tu és minha filha. E tens de desvalorizar as vozes que tu ouves, dizendo que tu não vales nada, que tu não prestas, que tu não tens valor, que tu nunca mais te endireitas, que tu não tens hipótese, que a tua história já está escrita. Tu tens que repreender isso em nome de Jesus e dar ouvidos à voz que do céu te diz: tu és meu filho, minha filha. Porque dessa maneira vais entender o valor que tu tens. Há uns domingos atrás, lá na minha igreja, bem, eu sei que dizer minha igreja levanta logo aqui uma questão teológica muito complicada, mas eu vou dizer outra vez: é a minha igreja. O Encontro Vida, a Assembleia de Deus, o Encontro Vida é a minha igreja. Ah, irmão, não diga isso, é do Senhor e é minha. E eu vou explicar porquê. É do Senhor por posse. Ele é o dono da igreja. Aqui no Algarve também? Amém. O Senhor é o dono da igreja. Ele tem a posse da igreja. Eu não. Ah, irmão, está a ver? A tua igreja não é sua. É minha. Sabe porquê que é minha? Não é porque eu possuo a igreja, mas é porque eu pertenço. E a igreja é minha por pertença, porque eu pertenço a ela. É como a minha família. Eu não sou o dono da minha família. Nem chefe. Mas a família é minha porque eu pertenço a ela. Quantos estão aqui que podem dizer a minha igreja? O problema é quando muita gente já não pode dizer a minha, porque já não se considera. Já não se considera pertencente lá. Mas sabe uma coisa? Você tem que ter uma igreja. Você tem que pertencer a uma igreja. Porque o seu propósito de vida não vai a lado nenhum se você não pertencer a uma comunidade local chamada igreja. E lá na minha igreja, há uns domingos atrás, já há um belo tempo, eu mostrei na tela, a vossa tela é ali, mostrei na tela um quadro feio, horrível, mas que custava mais de 150 mil euros. Ou 150 mil ou 150 milhões, eu já não me lembro, porque aquilo é tão horrível, que eu nem 5 euros dava por aquilo. Imagine quem era o pintor. Picasso. La Femme. Era uma mulher, mas a gente a olhar aquilo nem parece mulher, nem parece nada. É horrível. Gente que dá 150 mil euros para aquilo, eu só punha aquilo na casa de banho. Mas eu também não percebo de arte. Gosto mais de música, não percebo de pintura. E eu pus lá, e toda a gente: uau, Picasso, coisa bonita. E depois eu fiz eu. Mas não pus o nome do artista. Fiz mais ou menos como aquele. Não é difícil. E pus também na tela e perguntei: quanto é que os irmãos davam por isso? E eu começo a ouvir: só depois de saber o artista. Então não tem nada a ver com a obra de arte. Tem a ver com quem assina por baixo. É, não é? Isto da arte é muito que se lhe diga. Não tem a ver com o que tu vês, tem a ver com quem assinou. E depois apareceu na tela, apareceu o nome do artista: Isaac Reis. Sabe qual foi a reação do povo? Meus irmãos. Então vocês não conhecem Picasso e acham muito bonito, 150 mil euros. Eu que sou o vosso pastor faço um quadro, nem 5 euros, meus irmãos. Então. E sabe o que eu estava a dizer? O valor que tu tens. O valor que eu tenho. Não é pela tua bonita cara. Pelo penteado a Cristiano Ronaldo. Não é pelo estilo que tu tens. O valor da nossa vida
é visto no artista que assinou, no artista que esculpiu, no artista que pintou. E o artista não foi Picasso, o artista não foi Van Gogh, o artista não foi Rembrandt. Quem esculpiu a nossa vida, quem pintou a nossa vida, foi o Criador dos céus e da terra, o maior de todos os artistas, o Criador de todo o universo. E se um quadro do Picasso vale 150 mil ou milhões, muito mais vale a tua vida, a minha vida, a nossa vida. E é por isso que Ele do céu levanta a voz e diz: tu és meu filho amado. E quando o diabo se levantar para ti e te disser: mas tu não prestas, Zé. Tu não vales nada. Tu és um miserável. Tu falhas. Tu erras. A tua vida é uma desgraça. Tu levantas-te, ergues a tua cabeça, não empinas o nariz, ergues a tua cabeça e respondes ao diabo com toda a convicção da tua alma: os meus erros não diminuem o meu valor. O meu mau desempenho não influi no meu valor, porque o meu valor depende do artista que me criou. E o artista que me criou é o artista que fez o universo, os céus, a terra, a lua e o sol, as estrelas, tudo. A tua vida não pode valer mais. E é por isso que Ele se vira para nós nesta manhã e podemos ouvir a voz: tu és meu filho, tu és minha filha. E no meio das tuas lutas, das tuas incapacidades, das tuas dificuldades ou enfermidades, Ele continua a dizer: o teu valor não diminui, porque quem dá o teu valor não és como uma ação na bolsa, tu não és como uma obra de arte que perde ou ganha valor, tu és a obra-prima das mãos de Deus. Alguém pode dar glória a Jesus por isso? Mas não és apenas tu, é quem está ao teu lado. Quem concorda comigo? Quais são as 3 coisas que acontecem quando Jesus ora? Primeiro, Jesus ora e os... Quantos querem ver isso acontecer nesta manhã? Segundo, Jesus ora e... Quantos querem ver isso acontecer nesta manhã? Terceiro, Jesus ora e... E a voz do céu diz... Quantos dão glória a Jesus por isso? Jesus agora cheio do Espírito Santo, e não perca de vista Lucas 4:18, o Espírito do Senhor é sobre mim. Agora capítulo 4, versículo 1, eu não entendo muito bem aquilo que Lucas está a escrever. Lucas 4:1, eu não entendo muito bem o que se passa ali. Lucas 4:1 diz: e Jesus, assim do Espírito. A gente às vezes anda assim, né? Assim do Espírito. É assim do Espírito e assim da carne. O que é que Lucas diz? Lucas diz: Jesus cheio, diga comigo, Jesus cheio. E eu pergunto, quantos estão aqui nesta manhã que querem viver como Jesus viveu? Jesus cheio do Espírito Santo é conduzido pelo Espírito. Uau! Quantos estão aqui que querem ser cheios do Espírito, não para ter arrepios da espinha, mas querem ser cheios do Espírito para serem conduzidos pelo Espírito? Amém. Amém. Então vamos lá olhar para o versículo outra vez. Cá está. Cheio do Espírito, para ser conduzido pelo Espírito. Para ir aonde? Não. Irmão, nós estamos, deserto aqui no Algarve chama-se praia. Irmão, o que temos aqui no Algarve, mais próximo ao deserto, é praia. E é maravilhoso. Se puder, pois não. Até hoje está bom para ir. Jesus é cheio do Espírito para ser conduzido pelo Espírito para ir para onde? E a gente achava, ou alguém nos disse, que ser cheio do Espírito é andar nas nuvens. Não! Ser cheio do Espírito também significa entrar no deserto.
Meus queridos colegas, nem é preciso eu explicar isto, porque todos nós no nosso ministério, quantas vezes nós já passámos pelo deserto, conduzidos pelo Espírito e cheios do Espírito, e ainda assim vamos ao deserto. E depois ainda temos gente que nos ajuda e diz, pastor está no deserto porque ele deve ter feito alguma coisa. Ele deve ter falado mal de alguma ovelha, porque as ovelhas nunca falam mal dos pastores. Louvado seja Deus. Se ele está assim é porque merece. E a gente, mas Senhor, eu estou cheio do Espírito. Foste tu que me conduziste, eu estou a passar por alguma coisa que tu me conduziste. E pior ainda, é que o versículo ainda não terminou. É que se fosse só isso, era passar 40 dias no deserto, acabava os 40 dias e a gente vinha embora. Mas não é isso. É 40 dias no deserto para quê? Mas quem é tentado não está cheio do Espírito? Está. E eu quero te dizer, se tu estás a ser tentado, isso não significa que tu estás em pecado. E o diabo não te pode enganar. E é por isso que Tiago 1:2, não precisa de abrir, Tiago 1:2 diz, tende por motivo de toda a alegria quando passardes por várias provações, tentações, provas, porque o resultado desse teste à vossa fé, vocês vão sair mais fortalecidos. As tentações não são para nos destruir, as tentações são para nos fortalecer. Mas 40 dias é muito. Alguém concorda? 40 dias no deserto. É que não é a praia do Val, é o deserto. E o diabo vem e tenta Jesus. E faz com cada proposta que é de ir às lágrimas. Se fosse comigo, olha, eu não sei. Ainda bem que não era eu ali, era Jesus. Porque eu certamente tinha falhado. Não sei se há aqui alguém como eu, mas certamente eu se calhar tinha falhado. Mas Jesus foi firme. 40 dias a levar com aquilo, Jesus foi firme. Eu não sei como é que é convosco, meus queridos colegas, mas eu passando por aquilo, eu acho que me esgotava. Entrava num esgotamento, eu entrava numa depressão, eu ficava completamente desorientado. Mas acompanhe comigo ao versículo 14. Que coisa bonita ler o versículo 14. Passaram 40 dias, passaram 40 noites, passou fome, passou sede, passou tentações, provações. Se fosse comigo, se calhar, se fosse eu no versículo 14, eu diria, e eu já vazio, já esgotado, já sem espírito, já sem nada. Mas olha o que diz o versículo 14. E Jesus voltou. Como é que Jesus voltou? Como é que Jesus volta? Jesus volta pelo mesmo poder do mesmo Espírito que o levou ao deserto. É o mesmo Espírito e é o mesmo poder que o tira do deserto. Meus queridos irmãos e amigos, se Deus, na sua graça, misericórdia, entendendo que o nosso caráter precisa ser moldado no deserto, o poder e o Espírito que nos leva lá é o mesmo poder e o mesmo Espírito que nos guarda lá e nos tirará de lá para fortalecer a nossa vida e caminharmos de valor em valor e de vitória em vitória. Alguém pode dar glória a Jesus por isso? Jesus entra no deserto cheio do Espírito. Sai do deserto cheio do Espírito. Depois, a partir do versículo 16, coisa bonita. Diz como era do seu costume, 16, 17, 18. Diz como era do seu costume, num sábado Jesus vai à sinagoga. Uau! Eu quero tender para concluir, para não amassar os irmãos. Mas é tão bonito, eu fico empolgado. Peço desculpa pelo meu empolgamento. Ninguém se empolga com o meu empolgamento, empolga-se com a palavra. Mas eu não consigo deixar de me empolgar com a palavra, que isto para mim é lindíssimo, é bonito. A palavra de Deus é simplesmente maravilhosa. Então Jesus, como era do seu costume, vai. Estamos a ver o que acontece antes de Jesus dizer, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então Jesus vai, cheio do Espírito ao deserto, volta cheio do Espírito, e para onde é que ele vai? Oh, irmãos, sejam sinceros. Você está 40 dias sem comer nem beber, no deserto. Para onde é que você pensa logo ir? Mal volta, no sábado. Alguns nem fizeram nada no sábado, já nem têm disposição para vir ao domingo. O gato ficou doente, já não vem ao culto.
Tiveram uma trombose da sobrancelha, já não vêm ao culto. A pestana ficou encravada, já não vêm ao culto. Alguém está a perceber aquilo que eu estou a dizer? Isto é só lá em cima, aqui embaixo nesta região, uma benção. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus, sábado, para onde é que vai? Vai ao culto, sinagoga. E não era bem-vindo. Porque sempre que Jesus ia a uma sinagoga, havia caldeirada. E eu não posso dizer caldeirada cá em baixo, que o pessoal pensa logo em peixe, e esta hora é complicado. Havia logo problema na sinagoga. E é interessante que aí no versículo 16, 17, quando o sumo, aquele que era o responsável, o chefe dos sacerdotes, estava lá no sábado, vê Jesus entrar, o homem joga as mãos à cabeça. O homem joga as mãos e diz, logo hoje, epá, mas eu estou escalado para o culto, o que é que Jesus vem cá fazer? Eu tenho cá uma sorte, eu estou escalado, sou eu que estou escalado. Calhou-me a mim hoje, e logo hoje, aqui, vem Jesus. Não! Se Jesus chega, hoje é sábado, não se cura no sábado. Ruben, não se cura no sábado. Não pode haver barulho na sinagoga, não pode acontecer. Jesus vai-me criar alvoroço aqui e sou eu que estou escalado. E quando eu estou escalado tem que haver ordem no culto. E quando aquele chefe dos sacerdotes vê Jesus entrar, o homem joga as mãos à cabeça e diz, pronto, já está, tenho o caldo entornado hoje no culto. E o que é que ele pensa? Bem, das duas uma, se eu não dou uma oportunidade a Jesus, o povo crucifica-me. Se eu dou oportunidade a Jesus, isto vai ser aqui o farrobadó. E o que é que o bom do sacerdote faz? É inteligente, o que é que ele... Bem, eu já sei. Eu vou arranjar-lhe aqui o maior rolo do Antigo Testamento. É o maior rolo, de certeza, que eu dou-lhe a oportunidade para ler uma palavrinha no maior rolo do Antigo Testamento, mas só vai ler uma palavrinha. E pode ser que eu aqui me escape entre os pingos da chuva. Meus colegas de igreja, quantos percebem que aquilo que nós mais precisamos é que Jesus venha aos nossos cultos? Quantos de nós percebem que o nosso culto só faz sentido quando Jesus está, quando Jesus opera, quando Jesus fala e não quando Jesus tem a oportunidade para ter uma palavrinha? E Jesus humildemente aceita. É interessante. E Jesus aceita e o assistente dá o rolo a Jesus. O rolo era grande. O livro do profeta Isaías são muitos capítulos. E Jesus começa a desenrolar. E acho que é no versículo 17. É só para não estar a ver, os irmãos têm a Bíblia aberta. É o 16 ou o 17? É o 17. Que Jesus, ao desenrolar o rolo, achou. Interessante. Achou. Parece aqueles crentes assim, Senhor, fala comigo hoje. E acham. E foi Judas e enforcou-se. Não, esta não é. Não é esta. E há crentes hoje, parece que andam à procura de achar uma palavra e parece que Jesus, ao desenrolar o rolo, achou o lugar. Que belo lugar. Que grande lugar. Que grande Jesus. Que grande oportunidade. Que grande unção. E acha o lugar em que estava escrito, versículo 18, o Espírito e o chefe da sinagoga, eu sabia que isto ia dar caldeirada hoje, eu sabia, um livro tão grande, um rolo tão grande, tinha que ser logo ali. E Jesus diz, o Espírito do Senhor é sobre mim. E o sacerdote começa a tremer, isto vai correr mal. E depois, para evangelizar os pobres, e o chefe diz, os pobres, a gente precisa é do pessoal com guito. A igreja precisa mais do que dinheiro, a igreja precisa de ver vidas transformadas pelo poder de Jesus.
Igreja não é negócio, pode ser com outros, mas connosco igreja é vidas, vidas transformadas pelo poder. Essa unção que estava em Jesus é a mesma que está em nós. E o chefe da sinagoga, completamente desorientado, Jesus acaba, versículo 19 e 20, diz que Jesus agarra no rolo, entrega o assistente, e o que Jesus vai dizer a seguir é que é o estouro final e diz: hoje. Não é amanhã, não é no próximo século, é hoje. Aquilo que o profeta Isaías escreveu anos atrás, hoje. Porque quem lá estava era maior que o profeta Isaías. Quem lá estava era maior que todos os profetas. Quem lá estava era maior que o chefe dos sacerdotes. Quem lá estava era a revelação maior de Deus, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E esse mesmo Jesus está aqui nesta manhã. E hoje, hoje, esse mesmo poder quer ser derramado sobre nós. Hoje. Jesus levanta a voz e diz: hoje se cumpriu estas escrituras diante dos vossos ouvidos. Hoje. Quantos nesta manhã, com sinceridade, sentem a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar? Quantos sentem que Deus está aqui neste lugar, em cima na galeria? Quantos sentem que Deus está aqui neste lugar? E que Deus quer fazer o mesmo conosco hoje? Que Ele quer derramar do seu Espírito hoje? Que os céus se vão abrir hoje? Que o Espírito Santo de Deus vai ser derramado hoje? E que vamos ouvir a voz do céu hoje? E alguém no seu coração pode estar a pensar: mas irmão, você está a falar de Jesus. Isso é aplicável a Jesus. O que Isaías diz é para Jesus. A unção do Espírito era em Jesus. Nós não somos Jesus. Mas eu pergunto, quantos estão aqui nesta manhã que acreditam que a mesma unção, o mesmo Espírito, o mesmo poder que estava em Jesus é exatamente a mesma unção, o mesmo Espírito e o mesmo poder que está em nós hoje? Quantos acreditam nisso? Irmão, mas diga-me lá onde é que a Bíblia diz. Digo, 1 de João capítulo 2 e versículo 20, abra comigo, 1 de João capítulo 2 e versículo 20, e vou tentar concluir com esta carta rapidamente. 1 de João capítulo 2 e versículo 20. Se a Bíblia disser, eu vou acreditar. E se eu acreditar, isso vai fazer parte das minhas convicções. E se isso for parte das minhas convicções, isso vai influenciar as minhas ações. O que é que diz 1 de João 2,20? João levanta a voz e diz: vocês têm, não terão, não tiveram. João diz: vocês, diga, vocês, a unção do Santo. Vir lá para quem está ao seu lado, se ele já é crente, se ele já é um filho de Deus, vir lá para quem está ao seu lado e diga: irmão, você tem a mesma unção que estava em Jesus. E diga no final: uau! Alguém pode dar glória a Jesus por isso? O irmão está a ver o que nós estamos a celebrar nesta manhã. Nós estamos a celebrar, nós não temos Porsches, nós não temos Ferraris. Se alguém tem, Deus abençoe e ofereça-me um quando puder. Não tem problema. Mas não precisa de ter, pode ser carrinho de linhas, pode ser o que for. Pode ter uma conta bancária cheia, pode ter uma conta bancária vazia, não tem problema. O que estamos a celebrar aqui nesta manhã não é nada disso. O irmão pode ter uma igreja cheia, com muitas pessoas, pode ter uma igreja pequenina, que Deus ainda vai encher, não importa. O que nós estamos a celebrar aqui nesta manhã é que nós temos uma coisa valiosíssima, que não há preço que pague. Houve gente em Atos dos Apóstolos que quis comprar e deram-se mal, até a roupa perderam.
Nós estamos a falar e a celebrar algo valiosíssimo que nós temos na nossa vida, que não é nosso, mas é colocado em nós. E o que nós estamos a falar e a celebrar nesta manhã é que todos quantos receberam Jesus como seu único Senhor e Salvador, nós temos a unção do Santo em nós, e a unção do Santo quebra todo o jugo. Por isso é que eu não acredito em maldições depois de aceitar Jesus. Depois de aceitar Jesus, as maldições são totalmente quebradas e despedaçadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Se a sua vizinha vier ter consigo, tenha cuidado, aquela vizinha fez-lhe um trabalho. Se levanta a voz e diga logo, com muita calma, mas assim com voz de pregador, olha, ela que vai trabalhar. Se ela me fez um trabalho, é que anda a precisar de trabalhar. Vá trabalhar. Que essas coisas em mim não pegam. Mas ela tirou-lhe um cabelo. Até me podia tirar a peruca. Essas coisas em mim não pegam. E a igreja não pode viver com medo disso. Mas fizeram-me uma feitiçaria, fizeram-me um trabalho, Quero lá saber do que me fazem. A minha vida está guardada pelo sangue de Jesus e em mim está a unção do Santo que quebra todo o jugo. E a igreja não tem que temer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É lá saber das tarolas, dos tarolos. Nós temos a unção do Santo. E o que é que essa unção do Santo faz em nós? E termino. O que é que essa unção do Santo faz em nós? Versículo 14, 1 João 2,14, um bocadinho antes. Pais, vocês o têm desconhecido desde o início. Jovens, quantos jovens estão aqui? Damos poucos. Quantos jovens estão aqui? Jovens, eu vos tenho escrito porque vocês são? Quantos são igreja aí que percebem que os jovens são fortes? Não, irmão, a juventude de hoje já não é como era no meu tempo. Os jovens de hoje já não são como... Jovens à maneira, era o meu tempo, claro, era quando você era jovem. Isso é que era bom. Agora você já não tem a pedalada, nem a estaleca para aguentar a pedalada deles, já não é bom. Sabe porque é que não é bom? Porque você não aguenta. Irmão, nós éramos mais espirituais. Era, eu sei de umas histórias bonitas. A Bíblia não se engana. E passa geração após geração e a Bíblia continua a dizer: jovens, eu os escrevo porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vós e porque vocês têm a unção do Santo, vocês já venceram o maligno. E eu pergunto, quantos são a igreja que já perceberam que por causa da vitória de Jesus nós já vencemos o diabo, nós já vencemos o maligno, nós já vencemos isso tudo? Aleluia. 1 João 4,4. O que é que vencemos por ter a unção do Santo em nós? O diabo já está vencido, louvado seja Deus. Nem é preciso a gente se preocupar, está vencido. Segunda coisa que a gente vence, e às vezes a igreja anda tão preocupada com isso, e o Senhor me ajuda a mim e a cada um de nós, porque 1 João 4,4 diz: filhinhos, é bonito como João fala para nós, né? Filhinhos, eu às vezes tenho uma vontade, não é de filhinhos, temos tanto a aprender com João, né? Filhinhos, se preocupem, vocês já os tendes vencido. Vocês já os venceram, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem são estes que já vencemos? São os falsos profetas. E os falsos profetas sempre vamos ter, pastor João, sempre vamos ter falsos profetas. Profeta é como o dinheiro, há o verdadeiro e o falso. Sempre. Desde que há dinheiro, que há o verdadeiro e o falso. E desde que há profeta, que há o verdadeiro e o falso. É igual. Mas não se preocupem com isso. Sabe porquê? A gente às vezes, eu às vezes também luto um bocadinho com isto, meus amados colegas. É verdade, queremos defender a igreja. Queremos guardar a igreja. E damos a vida por isto. E a gente não entende. Isso é o trabalho dele.
não é o nosso. E a gente desgasta-se, entra em depressão, e não percebe que quem guarda a igreja é Jesus. Ele faz isso muito melhor que a gente. Irmão, ele já está vencido, esses falsos já estão vencidos. Nós caminhamos na verdade e a verdade nos libertou. E caminhamos nessa verdade e nós vamos ver a bênção de Deus sobre nós. Nós nem precisamos fazer guerra, isso está vencido. Alguém dá glória a Jesus. Outra coisa que nós vencemos, olha, já vencemos o maligno, 2,14. Já vencemos os falsos profetas, 4,4. 5,4, acompanhe comigo. 5,4, lindíssima palavra de Deus. 5,4 diz, e a vitória... Há pessoal que fica entusiasmadíssimo. Vencemos o diabo, aleluia, amém. E pisou. Epa, deixa-o da mão. Não pises mais, deixa-o da mão. Deixa-o andar, que ele já não anda bom. Ele está vencido. Há outra coisa que precisas preocupar. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sabe qual é esse termo, vitória, ali no grego? Interessantíssimo. A empresa teve um rasgo publicitário de marketing louco. Sabe qual é o termo ali de vitória? Nike. Alguém trouxe teninho Nike hoje? Sabe porque é que Nike escolheu o termo grego para pôr como marca? O que eles estão a dizer é, se tu usares umas chuteiras Nike, tu marcas golo. Se tu usares uns ténis para correr Nike, tu vais chegar em primeiro, tu vais vencer. Eu quero dizer que na vida cristã podes ter Nike, podes ter Adidas, Ardidas. Podes ter o que tu quiseres. Nada disso garante vitória. A única coisa que garante vitória na nossa vida é a fé em Jesus Cristo. Porque Jesus é o campeão da nossa fé. A última coisa que João diz que nós vencemos é a única que falta e é a mais difícil. 1 João 5,18. É a mais difícil. O diabo está vencido, amém. Os falsos estão vencidos, amém. O mundo está vencido, amém. Só falta um. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus. Quantos estão aqui que são nascidos de Deus? Ai, Senhor, me ajude. Temos que entender a palavra. Não vive na prática do pecado. Conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Alguém dá glória a Jesus por isto? Aleluia. Sabe qual é o único e último inimigo a vencer? O diabo está vencido. Os falsos estão vencidos. O mundo está vencido. Só falta uma coisa. Eu. O meu eu e o teu eu é o inimigo a vencer. Conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Temos a unção do santo para evangelizar os pobres. Temos a unção do santo para curar, dar vista aos cegos. Temos a unção do santo para curar os quebrantados de coração. Temos a unção do santo para anunciar o ano aceitável do Senhor, pôr em liberdade os oprimidos. A questão é quantos de nós querem dizer, Senhor, eu reconheço que tenho a tua unção na minha vida e eu vou viver de acordo com isso. E eu quero em consciência poder levantar a minha voz e dizer, o Espírito do Senhor é sobre mim. Quantos nesta manhã, agora, depois do que ouvimos, podem levantar a sua mão ao céu e dizer, irmão, conte comigo. Irmão, eu tenho a unção de Deus em mim. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Quantos podem levantar a sua voz e dizer isto nesta manhã? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Mais uma vez, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. A igreja vai orar. Quantos aqui são igreja? A igreja vai orar nesta manhã? Quantos querem orar nesta manhã? Quantos acreditam que os céus se vão abrir?
Aquilo que parecia céu de chumbo vai se abrir sobre a tua vida e tu vais restaurar relacionamento com Deus hoje, aqui e agora, no nome de Jesus. Nós vamos orar e o Espírito Santo de Deus vai cair sobre nós. Nós vamos orar e tu vais ouvir a voz de Deus dizer: tu és meu filho, tu és minha filha. E nós vamos sair daqui hoje dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim. Quantos querem fazer isto? Quantos acreditam que isso é possível? Fiquemos de pé. Espírito Santo, faz aquilo que só tu podes fazer nesta manhã. O Espírito Santo começa a operar na vida dos meus queridos irmãos, na minha vida, na vida dos meus colegas. Senhor, dá-nos um novo tempo nesta manhã. Queridos colegas, deixem-me só dizer-vos isto. Tantas vezes ministramos aos outros. Tantas vezes nos derramamos na vida dos outros, queridos colegas, esposas. Quantas vezes nos derramamos na vida dos outros. E às vezes nós, por causa de termos que manter uma certa postura, não nos deixamos renovar por Deus. E eu estou tão à vontade porque não sou nenhum pregador famoso, não sou sombra a ninguém, sou um convosco. E o meu maior desejo era que a minha vida, a nossa vida, fosse renovada por Deus. Porque servos renovados simbolizam igrejas renovadas. E como servos de Deus não podemos servi-lo secos. Não podemos servi-lo em estados depressivos continuamente. Não devemos servi-lo. Temos que o servir em novidade de vida. O peso do ministério é grande. E só Deus em nós. Por isso eu quero desafiar-vos, a nós, a mim e aos meus queridos colegas, a nesta manhã sermos renovados por Deus mais uma vez. E dessa forma sermos exemplo para o nosso rebanho, sermos renovados, homens e mulheres renovados por Deus. E sermos uma igreja renovada. Uma igreja cheia de Deus. Uma igreja cheia da unção e da virtude do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, aí em cima na galeria, apesar de aí estarem, o Espírito Santo de Deus está aí. E Ele quer renovar-nos desta manhã. Nós vamos orar e os céus se vão abrir. Nós vamos orar e o Espírito Santo de Deus vai ser derramado. E há gente aqui que vai ser batizada com o Espírito Santo. Há gente aqui que vai ser renovada nesta manhã. Há gente que já o está a ser. Quero convidar aqueles que acreditam que nesta manhã, porque tu vais orar, os céus se vão abrir. O Espírito Santo vai ser derramado sobre a tua vida. E tu vais ouvir a voz do céu mais uma vez. Eu quero desafiar aqueles que acreditam que nesta manhã Deus vai tocar, Deus vai renovar, Deus vai batizar, Deus vai encher. Deixa o teu lugar agora mesmo em nome de Jesus e chega aqui à frente. E nós vamos estar a orar a Deus por ti, em teu favor. E vamos juntos ver a glória de Deus. E juntos vamos ver Deus a tocar na tua vida. Mas antes que tu saias do teu lugar, eu quero te lançar um desafio. Quando tu puseres o pé no corredor ou nas coxias, ao caminhar para aqui, coloca isto no teu coração e diz: antes de eu chegar lá à frente, eu sei, Senhor, que tu me vais encher. Eu sei que tu vais tocar. Eu sei que tu vais operar. Eu sei que vou chegar lá à frente cheio da tua gloriosa presença. Se tu acreditas nisto, deixa o teu lugar e vem aqui à frente. Sai da galeria e vem aqui à frente agora mesmo em nome de Jesus. Vem agora em nome de Jesus. Sem receio, sem vergonha. Sem receio, sem vergonha. Vem agora em nome de Jesus. Nós vamos orar e o céu se vai abrir.
Nós vamos orar e os céus se vão abrir. Nós vamos orar e o Espírito Santo de Deus vai ser derramado. Se tu queres voltar a experimentar a unção de Deus, deixa o teu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Meus colegas, alguém que me ajude aqui. Vem no nome de Jesus.